Olá, aqui é a Ana Horta do Segredo dos Mestres e você vai ver agora a segunda parte do vídeo Sintomas da Deficiência de Yang. O Dr. Min vai continuar a falar sobre como esse tipo de deficiência afeta mulheres, homens, idosos. E não deixe de dar seu like, de compartilhar, de comentar. A gente precisa da sua ajuda para continuar a produzir conteúdos que façam a diferença. E vamos para o vídeo. Deficiência Yang na mulher, normalmente as mulheres já são friorentas, né? Mas quando elas são muito friorenta, ela pode começar, é como você entendesse, a baixar muito o metabolismo da mulher. Então ela começa a ficar quieta, ela não tem disposição, ela tem sono, né? Ela não tem energia, ela tem cansaço. Então isso é uma deficiência da energia Yang, né? E também acaba aumentando o peso, né? Porque ela não consome energia, porque ela tem baixo metabolismo. Então ela acaba inchando, ela acaba engordando, né? Mas geralmente no início de uma deficiência Yang é o cansaço, né? Falta de disposição, quer ficar deitada, né? E principalmente reclama que é muito frio, né? E deficiência Yang, ele tem uma característica na língua, que a língua tende a ser uma língua mais pálida, mas é uma palidez úmida, né? Porque língua pálida lembra muito de um quadro de deficiência de sangue, mas geralmente deficiência de sangue é uma língua pálida seca. E deficiência Yang é uma língua pálida úmida, né? E deficiência Yang na mulher também pode gerar cólicas menstruais. Então, são aquelas cólicas que melhoram com compressa quente. Então, você vê que o calor está melhorando o quadro de cólica. Então, a cólica é pelo frio, muito comum, né? Então, quando tem muitas cólicas e melhora com compressa quente, existe uma parte de deficiência Yang. E deficiência Yang na mulher também pode afetar na sua fertilidade, né? Porque é como fosse falta de algum metabolismo e prejudicar na sua fertilidade. E é até por isso que a gente fala que as mulheres não devem tomar gelado nem comer saladas cruas, né? Porque elas vão esfriar muito a mulher e pode afetar a fertilidade dela. Na verdade, o quadro é igual para os dois, né? Se tem uma deficiência Yang, o homem também começa a ficar friorento, começa a não ter energia, não ter disposição, né? Quer ficar dormindo, ficar parado, né? Então, deficiência Yang, ele lembra um pouquinho do hipotireoidismo, né? Hipotireoidismo tem um quadro parecido, né? E o tratamento de hipotireoidismo, você usa os hormônios tireoidianos que são como fosse tônicos Yang, né? Ela estimula, né, o metabolismo, né? Ela reacende o metabolismo. E deficiência Yang no homem também gera impotência, né? E depois nos idosos gera esse quadro de muito, né? Às vezes gera diarreias crônicas, né? E essa história de boca babando, né? Nariz escorrendo água, né? E depois perde dos orifícios, né? Então incontinência urinária, incontinência fecal, isso pode acontecer. Num quadro extremo, né? Deficiência Yang, ele leva a um quadro parecido com hipotireoidismo. E geralmente quando tem esse quadro de hipotireoidismo e faz reposição hormonal, normaliza-se tudo, né? Assim, então, se você tem hipotireoidismo, deve tomar
fazer o tratamento do hipotireoidismo. Apenas, às vezes, você tenta entender por que evolui para o hipotireoidismo, né? Às vezes uma pessoa do nada vai fazer um exame de rotina e viu que está com hipotireoidismo. Então, eu não sei quem é a causa, quem é a consequência, né? Então, eu tenho a impressão que uma deficiência Yang leva a hipotireoidismo, e não o hipotireoidismo leva a uma deficiência Yang, né? Então, muitas vezes, se você pensa em equilibrar, em tratar, você tem que observar se a pessoa tem essa deficiência e você trata essa deficiência. Na verdade, vê muito isso ao contrário, né? Vê pessoas com hipertireoidismo, né? Hipertireoidismo, uma pessoa muito agitada, né? Muito yang, né? Até faz uma pessoa que não precisa dormir, uma pessoa muito agitada, uma pessoa que não precisa descansar, né? Consequentemente ele emagrece, uma pessoa que fala muito agitado. Isso é um excesso de yang, né? Então você observa o hipertireoidismo quando a pessoa é muito agitado, né? Muito agitado, e aí eu já acho que tem um excesso de energia yang, e talvez esse excesso de energia yang seja o fogo do fígado causando isso, né? Na verdade, você tem que juntar as duas medicinas, né? Se você tem hipotireoidismo, os hormônios tratam e funcionam muito bem, né? Antigamente, na China, não tinha isso, então provavelmente eles tonificavam o yang ou tiravam o yang conforme o caso, né? Aí como salada piora, porque a salada esfria o corpo, né? A salada é quase que uma dieta hipometabólica, né? Ele esfria o corpo e a pessoa não consegue emagrecer, né? Vai ficando mais friorenta.